Atos, capítulo 20. Quem encontrou, faz um barulho. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Diga assim: abraçou. Vá até o versículo 7 agora. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Curva a sua cabeça. Meu Deus, nós amamos ao Senhor e por consequência amamos a tua palavra, que para nós é alimento forte, poderoso, fonte de vida, nos mantém de pé, tem nos sustentado, Senhor, em todos os tempos, tem nos sustentados, em tempos favoráveis, em tempos difíceis. A palavra do Senhor tem sido aquilo que nos ampara, e nessa noite não pode ser diferente. Coração aberto para recebê-la, ouvidos atentos para ouvir. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar dando glória a Deus. A gente já falava aqui mais cedo acerca dessa questão de paternidade, né? O que é ser pai? Ser pai é muito mais do que ter um nome lá no cartório, no documento de alguém. Ser pai é muito mais do que ter coabitado com uma mulher e desse encontro ter nascido uma criança. E eu digo isso, e essa palavra já estava ardendo no meu coração nesse final de semana, por conta de algo que eu vi diante dos meus olhos durante os 3 dias em que não estive aqui em Campos. Esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu pude presenciar com os meus olhos, ter a grata satisfação de ver isso acontecer aqui diante de mim. Alguém que não é pai, não é o pai da criança em questão, mas cuidar como se pai fosse. E é um laço tão bonito que chama a atenção não só daqueles que conhecem, mas de todo mundo que olha, que passa por eles, que vê até de longe. Percebe-se que ali existe um cuidado, essa questão da proteção, o querer proteger, o querer amparar, o não querer que se machuque, o querer ver sorrir de alguma forma, fazer alguma coisa para que o dia do outro fique bom, fique agradável. A preocupação, sabe? Aquela intenção de fato ser bênção na vida do outro. Eu vi isso acontecer diante dos meus olhos. O texto em questão aqui, o personagem central é Paulo. Paulo, ele vai abraçar pessoas aqui nesses 2 textos que lemos, né? Dentro do mesmo capítulo, mas em ocasiões diferentes. Porque na primeira ocasião em que Paulo abraça os discípulos. Está escrito aí, Paulo abraçou os discípulos. E que momento era esse? Era um momento de comemoração, porque Deus, através da vida deles, havia feito uma revolução, uma transformação em uma cidade. Pessoas foram libertas, gente foi alcançada, pessoas se renderam. Então eles tiveram êxito naquilo que se colocaram para fazer. Foram ali para servir ao Senhor, serviram com excelência, e a verdade é que o resultado final ficou melhor até do que eles poderiam imaginar, porque quando é Deus que faz, é sempre assim que vai acontecer. Então Paulo estava agora com o coração feliz, e estes que receberam o abraço de Paulo também estavam. Paulo estava abraçando quem estava bem, Paulo estava abraçando quem estava sorrindo, Paulo estava abraçando quem estava forte.
Essas pessoas aqui acabaram de receber vitória. Essas pessoas aqui não estavam recebendo um abraço de consolo, não. Estavam recebendo um abraço de júbilo. Era comemoração. Todos eles que estão se abraçando nesse momento têm razões para comemorar. É bom abraçar quem está ganhando. É bom abraçar pessoas em momento de festa, em momento de alegria. É bom abraçar pessoas assim. E Paulo aqui estava exatamente fazendo isso. Paulo abraçou mesmo. Paulo está feliz com a vitória de todos. Paulo está comemorando junto daqueles que comemoram, abraçando quem está bem, abraçando quem está forte. Mas Paulo vai sair dali. Ele vai sair dali e ele vai para a região de Troade. Paulo tem uma história com Troade. Vai ser construída uma história de Paulo com a região de Troade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele percebe que está no final da vida, ele pede que Timóteo traga para ele os livros, sobretudo os pergaminhos, que ele esqueceu em Troade, na casa de Carpo. E quando foi que ele esqueceu isso lá? Nessa ocasião aqui, nessa visita missionária que ele fez, nesses dias que ele ficou aqui em Troade, Paulo esquece na casa de Carpo os seus livros e os seus pergaminhos. E isso vai ficar na casa de Carpo durante 10 anos, coisa linda. Imagina o apóstolo Paulo, esse aqui, esquecer os livros dele lá em casa. Não sei se devolvo não. Imagina, quem esqueceu o livro na tua casa? De quem são esses pergaminhos? De Paulo. Ele mandou buscar, não entrego mais não. Eu não entregaria mais. Paulo esqueceu essa riqueza de conteúdo na casa de Carpo, nessa ocasião aqui. Mas vamos voltar aqui para esse momento, porque nesse momento era a última noite que Paulo estaria ali, porque no dia seguinte ele já vai partir. Então eles vão fazer um culto, e era um domingo, eles vão cultuar, e vai ter o partir do pão nesse culto. Eles sobem para o terceiro andar, e lá no terceiro andar é que o culto vai acontecer. De acordo com o texto, tem muitas luzes acesas, e o espaço ficou pequeno. Tinha muita gente ali, porque Paulo já estava ali há 7 dias. Então haviam muitas pessoas ali. A casa, o local estava cheio. Repita comigo, cheio. Pois é, o local estava cheio. Paulo estava naquele momento do ministério em que, sabe, aquela garra, aquela ousadia, aquela intrepidez para pregar. Porque há pouco tempo antes aqui ele pregou lá em Éfeso, e o resultado foi que os feiticeiros rasgaram os livros de feitiçaria na praça. Demétrios, que era um homem que ganhava a vida lá, construindo imagem de escultura de uma pseudo-deusa Diana, ficou na falência, porque ninguém mais queria comprar as imagens de escultura, depois do avivamento que aconteceu ali. Aí Paulo, respirando ainda esse avivamento, ele chega em Troade, e em Troade ele reúne esse povo e vai pregar. Só que eles sabiam como esse culto começava, mas assim como nos dias de hoje, quando o culto tem Deus, a gente sabe como que ele começa, mas a gente não tem um controle de como ele vai terminar. A gente sabe a hora que começa, mas sabe lá que hora que vai terminar. A gente sabe de que momento, como vai ser o momento de início, mas não dá para ter uma clareza, não dá para afirmar com certeza como que um culto vai se desenrolar e como que ele vai terminar. Quando o culto é Deus que opera. Quando é uma coisa gelada, se tem um jornalzinho para ler, então vai se fazer tudo aquilo que está no script, tudo aquilo que já foi acordado antes, que já foi combinado antes. É só ler o livretinho do culto para saber como que o culto vai ser, porque foi desenvolvido pelo homem, e agora é o homem que vai ditar como vai ser o culto. Agora, quando o culto é Deus que opera, sei lá se Deus vai pegar você agora, sei lá se vai levantar alguém daqui a 2 minutos, sei lá se vai batizar alguém no meio da palavra, sei lá que horas que eu vou terminar isso aqui, eu não sei. E ele ali, muito menos. Ele sabe como começa, mas ele não tem noção de como vai terminar. E é interessante a maneira que Paulo olhava para as pessoas.
Percebe que no versículo 1, Paulo abraçou, repita comigo, abraçou. Paulo olhava para os seus discípulos, Paulo olhava para aqueles que ele ganhava para Jesus, como se fossem filhos. E agora o que Paulo está fazendo no versículo 1? Ele está abraçando os filhos que estão felizes. Sabe, ficar feliz com a vitória de um filho? Sabe, comemorar, ver um filho bem e sorrir porque o filho está bem? Quem é pai ou mãe aqui, dá uma glória a Deus? Então você entende do que eu estou falando, pelo menos acredito eu que sim. Seu filho tira uma nota boa na escola, você fica feliz. Seu filho consegue vencer um obstáculo na vida dele, você comemora com ele. O sorriso do seu filho faz você sorrir também. E é o que Paulo vive no ministério. Paulo vive isso no ministério. A vitória das pessoas era como se fosse a vitória dele. Então aqui no versículo 1, ele abraça quem está comemorando, e todos comemoram juntos. A vitória de um era a vitória de todos. Paulo cuidava das pessoas assim. Ele tinha esse relacionamento, paternidade, pai e filho, tanto que ele vai chamar várias vezes na Bíblia os seus discípulos assim. Se a gente abrir em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, Paulo vai dizer assim, ó: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Olha isso, ele chama aquele povo de meus filhinhos. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, ele também vai dizer a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Timóteo não era filho biológico dele, mas ele chama Timóteo de filho o tempo todo. Ali em Gálatas não tinha nenhum filho biológico dele, mas ele chama esse povo que ele está de filhinhos. Se a gente for lá em Tito, capítulo 1 ali, versículo 4, a Tito: meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Mais um que ele chama de filho. Olha como que ele olhava para as pessoas. Ele chama Timóteo de filho, ele chama o povo de Gálatas de filhinhos, ele chama Tito de filho. Se a gente for, por exemplo, para mais à frente um pouco, ele vai olhar para Onésimo: peço-te por meu filho Onésimo. E ele pede a quem? A Filemon. Ele olha para Filemon, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: Filemon, eu te peço por meu filho Onésimo. E quem foi Onésimo? Onésimo foi um escravo que fugiu de Filemon, e que aconteceu algo nesse processo, que ele vai parar na cadeia. E olha que coisa estranha, a cadeia que ele vai ser colocado, Paulo está dentro dela. Ele vai parar na mesma cela de Paulo. Será que isso foi coincidência? Ou será que foi a mão de Deus? Porque esse Paulo conhecia Onésimo, que era o dono desse escravo, e esse Onésimo devia favores a Paulo, porque Paulo agiu com ele com generosidade no passado. Então Paulo agora vai se referir a Onésimo, que é o dono desse escravo fujão, e vai dizer: te peço por Onésimo, o meu filho, que gerei nas minhas prisões. O que ele está dizendo para Filemão é o seguinte: Filemão, eu ganhei esse cara para Jesus, dentro da cadeia, eu ganhei ele para Jesus. Para você, ele pode ser um escravo fujão, para justiça, ele pode ser um criminoso, mas para mim, ele é um filho amado. Diga assim: filho. Consegue entender que Onésimo vai ser alcançado por paternidade? Consegue entender que Timóteo vai ser alcançado por paternidade? Que Tito vai ser alcançado por paternidade? Que a igreja em Gálatas vai ser alcançada por paternidade? Por quê? Porque Deus não vai deixar ninguém sentir mais a dor da orfandade. Dá para entender que Deus vai secar dos teus olhos toda lágrima. Quem sabe no dia de hoje alguém comemorou, mas alguém foi para um canto e chorou. Mas o que eu trago para você aqui é o seguinte: Deus tem consolo para quem chorou, Deus tem abraço para quem não recebeu, Deus tem hoje bênção para você. E é esse Paulo que assume a paternidade de algumas pessoas, que vai pregar aqui em Troade.
E quando ele prega, o cenáculo está lotado, tem muitas luzes acesas. Chega um rapaz, esse rapaz que já foi tão ofendido pelos crentes, esse rapaz que já foi taxado de tudo, de desviado da igreja, de tudo, porque a igreja é boa em acusar, a igreja é boa em apontar o dedo, a igreja é muito boa em julgar, o povo é muito bom em julgar, e a gente já se achou no direito de criticar esse rapaz e chamar esse rapaz de tudo, de crente que fica em cima do muro, de crente desviado, de crente que só vai para o culto para dormir. Mas ele não estava no culto. Se ele tivesse desviado, ele não estaria no culto. Se ele não quisesse ouvir a palavra, ele não estaria no culto. Ele não tinha a menor obrigação de estar naquele culto. Ele foi para o culto porque quis. Ele foi para o culto porque reconheceu que precisava ouvir a palavra. Aí eu pergunto para você, meu irmão, quem aqui nunca chegou em um culto cansado? Hoje é domingo, você dormiu de dia, babou, roncou depois do almoço. Mas tem gente aqui que já saiu do trabalho e veio direto para a igreja. E quem aqui, meu irmão, nunca teve aquele momento de pesca de vara no culto? Como assim, pesca? Quem nunca teve um peixinho beliscando a vara na hora do culto? Aquele momento que você faz assim, né, meu irmão Denis? Que você toma um susto e faz assim de vez em quando. Quem nunca veio para o culto esgotado? Aí você acha que aquele culto que você veio, quando você estava esgotado, Deus não gostou de te ver aqui dentro? Deus preferia que você ficasse em casa? Deus preferia que você ficasse assistindo a novela? É claro que não. É claro que Deus queria ver você aqui dentro, sentado naquela cadeira, mas eu estava cochilando, mas Deus estava te vendo e trabalhando no teu coração. E Eutico estava no culto. É no culto. Ah, mas está desviado, que está com o pé na igreja e com o pé no mundo. Por que ele não colocou os dois pés no mundo então? Você não tinha a menor obrigação de estar no culto. Por que ele não estava na boate? Por que ele não estava no forró? Pela mesma razão que você não está no forró. Pela mesma razão que você não está no futebol essa hora. Pela mesma razão que você, nesse domingo à noite, não está no boteco. Porque esse Eutico aqui poderia estar no boteco, poderia estar no forró, poderia estar no funk, se fosse nos dias de hoje. Mas ele preferiu estar num lugar onde tinha um culto acontecendo. Ninguém te obrigou a vir aqui. Você não está aqui amarrado. Você não veio aqui porque alguém colocou uma arma na tua cabeça e disse: você vai hoje. Não. Você veio porque você quis. Você poderia ter desejado ficar em outro lugar, mas você desejou vir para a casa do Senhor. Então você pode estar cansado ou fraco, mas Deus vai receber o teu culto se você usar com Ele de um coração sincero. Você pode estar chorando por dentro, mas Deus vai honrar você só pelo fato de você ter lutado contra um cansaço, contra uma apatia, contra até uma vontade de desviar, mas não desviou. Você veio para a casa do Senhor. Vamos entender esse culto? Porque Paulo está pregando. Ele senta na janela. Na janela. Quem aqui já pegou essa igreja lotada, mas lotada, que não conseguiu lugar para sentar? Várias vezes, né? Várias vezes. Você já pegou essa igreja lotada a ponto de não ter lugar para sentar. Várias vezes já sentaram pessoas aqui no altar porque não tinha lugar aí. Eu não sei se você já reparou, mas teve culto, por exemplo, culto à virada. O pessoal para a caminhonete do lado de fora da igreja e fica lá do outro lado em pé ali, ó. Fica ao redor da igreja em pé. E fica a gente aqui até o asfalto. E por que ficam lá fora em pé? Ah, porque está com o pé na igreja, com o pé no mundo. Não. É porque aqui dentro não tinha lugar. Qual ser humano com pensamento normal vai chegar num culto que tem lugar para sentar numa cadeira e vai preferir sentar numa janela? É claro que esse sentar na janela não foi opção dele. Ele não sentou na janela porque ele quis sentar na janela. Ele sentou na janela porque não havia mais lugar para ele se sentar. Que a Bíblia vai dizer que o cenáculo estava cheio, estava lotado. Está vendo como a gente é bom em julgar? Está vendo como a gente não procura se colocar no lugar do outro e acaba apontando o dedo e pecando até no culto? A gente peca até no culto. Por quê?
Porque quando olha para o irmão dá uma cochilada, a gente peca. A gente peca porque a gente julga, mas a gente não sabe se aquele irmão conseguiu dormir na noite anterior. De repente os problemas dele não deixaram ele dormir. De repente uma enfermidade está roubando o sono dele. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Eutico estava no culto. Diga assim: o culto é o meu lugar. Aí o texto vai dizer que o discurso de Paulo se estendeu. Gente, são 9h13. Se eu pregar aqui até 10h13, você vai cochilar. Você vai ficar se coçando. Você vai começar a olhar para mim e ficar fazendo assim, ó. Você vai olhar para o relógio assim, ó, e fazer questão de que eu veja que você está olhando para o relógio. Por quê? Porque fica cansativo, fica pesado. Pregar 2 horas, 3 horas, fica cansativo. Não só para quem prega, mas também para quem ouve. E o texto vai dizer que o discurso de Paulo se prolongou. Paulo começou a pregar e não conseguia mais parar de pregar. E esse rapaz que sentou na janela, o texto vai dizer que ele caiu. Repita comigo: caiu. Despencou, irmão. Despencou. Caiu. Bum. Não vai acontecer aqui, mas se uma cadeira agora quebrar e alguém cair, ninguém mais olha para mim, todo mundo olha para a cadeira que quebrou. A irmã até se ajeitou ali na cadeira. Vai olhar para a cadeira, porque aquilo vai chamar a atenção. E naquele culto não foi diferente não. Ele cai, e aquilo chama a atenção. Ele cai para o lado de fora. E agora quem estava dizendo que ele está com o pé na igreja, que está com o pé no mundo, saiu do culto. Que é isso? Eles estavam prestando tanta atenção no que Paulo está pregando, que quando o rapaz cai para o lado de fora, ele sai do culto. Está na Bíblia, você não viu não? Eles saem do culto e vão lá fora. E o texto vai dizer que eles levantam o rapaz morto. Diga assim: levantou morto. É porque nem todo mundo que quer te levantar tem vida para te dar, né? Você entendeu ou não? Nem todo mundo que diz que quer te ajudar tem condições de te ajudar de verdade. Nem todo mundo que diz vou te levantar, te levanta. É uma profetada dizendo que vai levantar você e não levanta. É uma turma aí que profetiza que Deus está entregando a chave do Brasil na mão de gente que já foi preso e outro morreu, e diz que vai te levantar e não te levanta. É um tal de querer dizer que vai fazer, que vai incendiar, que vai queimar, mas não faz. Eu prefiro gente que não fala, mas vai lá e faz, do que gente que fica falando, e aquilo que fala não é sustentado por aquilo que faz. Eles descem, levantam o rapaz, só que eles levantam o rapaz morto. E quando levantam o rapaz morto, percebe que não há vida nele e soltam ele de novo. Levanta, está morto. E agora? E agora não tem o que fazer, solta de novo. Que quando Paulo desce, o rapaz está no chão. Então aquele que levantou, levantou e soltou. Desistiu tão rápido? Desistiu tão fácil? Quer dizer que vai para te ajudar. Aí na primeira tentativa não consegue, na segunda já não tenta mais? Tenta te ajudar, tentou, mas quando descobre que não conseguiu, ao invés de tentar de novo, pedir ajuda a mais alguém, te solta. E quem sabe te solta dizendo: já fiz a minha parte, já cumpri o meu papel, pelo menos eu tentei. Sabe qual é o problema da minha geração? É que tenta e na primeira tentativa frustrada para. Sabe o que Deus quer de nós? Tenta até você conseguir. É o que é isso? Insistência, persistência. Quem disse que é para parar de orar pelo filho? Quem disse que é para desistir do casamento? Quem disse que é para se entregar por conta de uma enfermidade? Quem disse que é para desviar porque o milagre não aconteceu? Quem disse que é para desistir do ministério porque o fardo está pesado? Quem disse que é para abandonar o barco porque o vento está contrário? Quem disse que é para jogar o remo fora porque está sem força no braço para remar? Quem disse que é para rasgar a rede ao invés de lavar e colocar dentro do barco de novo? Quem mandou parar? Quem mandou desistir? Quem mandou abrir mão daquele amigo? Quem mandou deixar amigo para trás? Só porque o amigo errou?
Só porque falhou uma vez? Mas eu já fui até ele, só uma vez? Seu amigo fez tanto por você, e você só foi uma vez até ele. Nessa uma vez que você foi, você não conseguiu, e assim, já volta batendo no peito dizendo, fiz o meu papel. Já procurou teu pai? Não. Ano passado eu procurei e não adiantou. Procurou ano passado, e hoje? Procurou quantas vezes? Foi até ele, ligou para ele, tentou abraçá-lo, falou com ele, disse um eu te amo. Eu já tentei lá atrás, não resolveu. Tenta até conseguir. Tenta. Eu já tentei ser mãe, não consegui. Quantas vezes tentou? Eu já tentei ser pai, não tem jeito não. Quem falou que não tem jeito? Quem foi que mandou você parar? Por favor, se você quer parar, então eu te autorizo a parar. Se você me entregar aqui um documento assinado e carimbado por Deus, dizendo, eu exijo que você pare. Se você não tem um documento com a data de hoje, assinado e carimbado por Deus, te autorizando a parar, então não venha me convencer que você tem que desistir, que você tem que parar, que não tem jeito para isso aí. Tem jeito sim. O culto estava acontecendo, e agora? E agora o pregador desce. O pregador Paulo aqui do texto, desceu. Pregar ali naquele momento era muito importante, importantíssimo. Por quê? Porque no outro dia de manhã ele já ia embora. Como é que eu entrego esse microfone aqui hoje, por exemplo, sem completar a mensagem? Não tem como. É importantíssimo para mim terminar a mensagem que estou pregando. Aí Paulo naquele momento interrompe a mensagem. O que Paulo estava fazendo era muito importante, mas naquele momento Paulo interrompeu o que era muito importante e desceu para abraçar quem precisava. Eu vou começar agora, porque no versículo 1, Paulo abraçou quem estava bem. Agora ali na frente, Paulo vai abraçar quem não tem nada para oferecer. No versículo 1, Paulo está abraçando quem está forte, mas lá na frente, Paulo abraçou quem nem força tinha mais, porque estava morto. No versículo 1, Paulo está abraçando quem está de cabeça erguida. No versículo mais à frente, Paulo está abraçando quem está caído no chão. No versículo 1, Paulo abraça quem pode fazer alguma coisa por ele. Lá na frente, Paulo está abraçando quem não pode fazer nada por ele, porque simplesmente está morto. Será que a gente só abraça quem pode fazer alguma coisa por nós? Será que a gente só abraça porque pensa na contrapartida? Será que a gente só procura quem a gente espera que dali na frente procure a gente? Será que a gente só faz por quem a gente acha que também tem potencial para fazer por nós? Paulo interrompe o que é muito importante para abraçar quem precisa, porque parar o que estou fazendo para abraçar quem precisa nunca será perda de tempo. Eu vou repetir isso e vou trazer isso para a tua vida, senão não faz sentido. Parar o que estou fazendo, interromper o que estou fazendo para abraçar quem precisa nunca será perda de tempo. Desligar o computador para abraçar um pouco aquele filho não é perda de tempo. Sair mais cedo do trabalho ao invés de querer ganhar mais lá, para ter tempo de qualidade com os filhos em casa, não é perda de tempo. Deixar de dobrar final de semana para jogar bola com o filho, para brincar com a filha, nunca será perda de tempo. Eu sei que ganhar mais recurso para a tua casa é muito importante, eu sei que produzir mais para a tua família é muito importante, mas abraçar lá dentro quem está precisando do teu abraço é mais importante ainda. Paulo não para, ele interrompe, porque ele sabe, eu faço o que eu preciso fazer agora, e depois volto a fazer aquilo que também é importante. Ele interrompe na certeza que aquilo que ele vai fazer agora está acima em nível de importância do que daquilo que ele estava fazendo. Ter tempo para a tua família é importante. Chamar teu pai de pai é importante. Para de chamar o teu pai pelo nome dele. Eu não quero que os meus filhos me chamem de Paulo, porque se eles me chamarem de Paulo, eles estão dizendo que eles rejeitam a minha paternidade, que eles não concordam em Deus ter me dado a eles como pai. Dá para você entender isso? Para de chamar tua mãe pelo nome,
Para de chamar o teu pai pelo nome. Não parece? Parece ser muito simples, mas no mundo espiritual isso é desonra. Isso é desonra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e por favor, não me tenham por grosso. Pessoas que andam com a gente, perto de nós, podem chamar da menina de amiga, de qualquer coisa, mas também chamam ela de pastora. Não chamam ela de outra forma. Me chamam de pastor. Não me chamam de outra forma. E não é exigência nossa. É reconhecer: eu aceito a pessoa que Deus colocou ali para mim. Então chama o teu pai de pai. Chama a tua mãe de mãe. Reconheça que Deus deu eles a você. Mas apóstolo, eles nunca cuidaram de mim. Deus vai cuidar de você. Volto para o texto. Paulo desce, interrompe a mensagem e desce. Paulo vai fazer a mesma coisa que os que vieram antes dele fizeram, só que com um acréscimo, porque eles levantaram Eutico. Mas o texto vai dizer que Paulo, inclinando-se sobre ele, abraçando-o. Dá para entender a diferença? Paulo está reconhecendo que ele não tem condições de estar de pé. Então, se ele não tem condições de estar na mesma posição que eu me humilho e me lanço sobre ele e abraço ele. Ei, nem todo mundo está com a força que você está. Para de querer exigir das pessoas uma força que eles não têm nesse momento. Para de querer exigir das pessoas que eles façam por você coisas que eles não estão conseguindo fazer nem por eles agora. Para de exigir do teu pai o que ele nunca recebeu de ninguém. Você crucifica teu pai porque ele não te abraça. Será que você já parou para pensar que o seu pai nunca recebeu um abraço na vida? Nunca ouviu um eu te amo? A gente cobra dos outros o que os outros não sabem como fazer, ou não têm ainda para dar. Eles não têm ainda, porque eles vão ter. Eu vou repetir: eles não têm ainda, porque eles vão ter. Pergunta para mim quando? Quando você resolver dar o que tem. Quando você resolver dar o que você tem, quem não tem vai passar a ter. Eu que tenho condições de abraçar? Não, está morto. Mas quando Paulo abraça ele, é claro que agora ele tem condições de abraçar de volta. Por quê? Porque Paulo deu o que ele não tinha e recebeu o que não poderia os outros receberem porque não deram. Paulo abraçou quem precisava de abraço. Com respeito, irmão. Teu filho não precisa do videogame da última geração. Tua filha não precisa da roupa da moda para fazer TikTok. Teu filho não está precisando de chave de carro. Teu filho não está precisando de dinheiro numa conta para ele, uma conta virtual para ele. Para de querer trabalhar para suprir a tua ausência com aquilo que o teu dinheiro pode comprar. Tem gente no chão precisando de abraço. Tem gente caído precisando de atenção. O que Paulo fez com Eutico? Paulo deu atenção. Se fosse os crentes do dia de hoje, o que Paulo ia fazer? Bem feito, estava com um pé na igreja, um pé no mundo. Se Paulo fosse uma raça que eu conheço, que me dá náusea, ia dizer: é assim mesmo, está com o pé na igreja, no mundo, é por isso que tem que cair mesmo. É a mão de Deus pesando. Ô raça ruim. Paulo não julgou, Paulo desceu e abraçou. Se a sua palavra não for melhor do que o silêncio, fica em silêncio. Para de gritar com esse filho, abraça ele. Para de querer bater de frente com essa pessoa que está caída, está precisando de cuidado. O que Paulo vai fazer aqui? Mais uma vez ele vai agir com isso que é característica do ministério dele: paternidade. Lembra? Gálatas, Timóteo, Tito, Onésimo, e agora? Eutico. Porque esse abraço que é dado ali não é normal para aquela época, irmão. Não é normal para aquela época.
Se até o dia de hoje tem irmão, tem homem aí que tem vergonha de abraçar, não é? Tem uns homens que até hoje em dia tem vergonha de abraçar, acha meio estranho abraçar. Você imagina naquela época ali, 2 homens agarrados, abraçados. Aquilo ali não era comum para a época. Mas Paulo naquele momento desce do 3º andar para abraçar quem precisa de abraço. O nome disso é paternidade. O nome disso é o quê? É o quê? Agora, olha só que coisa. Paulo desceu do 3º andar e abraçou quem estava no chão. Jesus um dia desceu do 3º céu e me abraçou também quando eu estava no chão. Alguém olhou para você e disse assim, não tem mais jeito. Aí veio Jesus e disse, abraçou e falou, tem jeito sim. Como assim foi o que Paulo fez ali? Que quem olha para Eutico antes já sai dando um diagnóstico. Qual o diagnóstico deles? Está morto. Está morto. Quem sai falando, olha, não tem jeito não. Para ele não tem mais jeito. Aí Paulo desce do 3º andar, abraça, e a mesma pessoa que alguém gritou, está morto, Paulo vai olhar e vai dizer, está vivo, tem jeito para ele sim. Ai meu Deus, olha para alguém e diga assim, tem jeito sim. Teve jeito para você. Quem está comigo aqui dá glória a Deus. Paulo descobriu que ele estava vivo. Paulo descobriu que para ele tinha jeito. Só que Paulo não descobriu que para esse rapaz tinha jeito de longe. Paulo descobriu que para esse rapaz tinha jeito quando ele teve a coragem de abraçar. Se Paulo fosse como algumas pessoas que julgam de longe, Paulo também diria, está morto. Mas a gente só consegue descobrir que tem jeito quando a gente decide abraçar, quando a gente decide interceder, quando a gente decide adotar, quando a gente chega perto e diz assim, eu não vou desistir de você, eu não abro mão de você, ele é precioso, ela é preciosa. Eu estou pregando para pai que ainda vai ligar para filho hoje aqui. Eu estou pregando para filho que ainda vai ligar para pai antes desse dia terminar. Ah, mas o senhor não sabe como é que é lá em casa. Peraí, está vivo, não está? Se para um Eutico morto teve jeito, que dirá para aquele teu que está vivo? Se está vivo tem jeito. Eu vou repetir, se está vivo tem jeito. E talvez esteja no chão ainda, porque está faltando o teu abraço. Você consegue entender que Paulo não comprometeu a qualidade do culto? Quando ele interrompeu a pregação, ele não comprometeu a qualidade da pregação, ele acrescentou mais valor ainda àquilo que estava sendo pregado. O que adianta pregar e não viver? Resolve alguma coisa, Magro? Pregar e não viver? Resolve alguma coisa declarar aqui e não cumprir aí? Resolve uma coisa os nossos belos discursos e a nossa falta de atitude? Paulo interrompe o culto no que ele está falando, e agora ele vai continuar o culto no que ele está fazendo. E você consegue entender que haviam muitas luzes no cenáculo, e Paulo não mandou apagar as luzes quando ele foi descer? Pergunta para mim por quê? Porque Paulo era daquele que começava e terminava, não deixava nada pela metade. Então quando Paulo desce, é como se ele estivesse dizendo, ó, deixa a luz acesa porque eu já volto, eu vou terminar aquilo que eu comecei. Eu estou pregando para um povo que dentro dessa semana profética não vai deixar nada pela metade. Olha aqui para mim, essa semana que é semana profética, é hoje, terça e quinta, serão 3 noites proféticas. Você não vai deixar nada pela metade. Ah, eu venho hoje, mas terça-feira eu não venho. Você não vai deixar nada pela metade. Se vira, dá seu jeito, se lasque por lá, mas esteja aqui. Você não vai deixar nada pela metade. Quem está comigo para dar glória a Deus? Mas terça-feira eu costumo ir na casa de Matilde. Traz Matilde para cá. Ele interrompe
mas pede as luzes acesas, não apaga a luz não. Ele desce, abraça, e depois ele sobe e termina. Eu vou repetir, ele desce, abraça, e depois sobe e termina. E agora quem está lá em cima e vai ouvir essa segunda parte do culto, eu tenho certeza que está ouvindo ainda melhor. Por quê? Porque Paulo sustentou que estava pregando com aquilo que desceu para fazer. E agora se ele fosse para ficar pregando até 3 horas, a turma ia estar ouvindo ele. Por quê? Que só pode pregar com propriedade quem vive com profundidade. Você está entendendo, sim ou não? Paulo a abraçou, e no abraço teve cura, no abraço teve milagre. Você não entendeu não? Eu termino dizendo o seguinte: nessa nossa primeira noite profética dessa semana, o milagre aconteceu no abraço. Ou você não leu no texto que o rapaz estava morto? Se o rapaz estava morto, quando Paulo abraçou, o rapaz ressuscitou. Então, em que momento que aconteceu o milagre? Quando Paulo de repente você está orando há tanto tempo, mas quem sabe se você chegar em casa hoje e abraçar, a coisa não vai ficar diferente. Porque vamos ser sinceros, tem hora que é mais fácil orar 1 ano do que dar um abraço. Tem hora que é mais fácil subir um monte, orar de longe, vir para o culto e dizer: estou orando por Jurema, mas não procurar a Jurema e dar um abraço nela. Irmã Jurema, você vai receber um abraço aí hoje, tá? Se tem alguma Jurema aqui é hoje. O que eu quero dizer para você é que a gente é muito bom para fazer aquilo que a gente quer, mas a gente é péssimo para fazer aquilo que a gente precisa. O milagre não aconteceu com Paulo orando, e olha que era um culto. O milagre aconteceu quando ele resolveu abraçar. Eu quero terminar com você em pé. Fique em pé aí, só para eu ter certeza que você não vai cair da janela. Fique em pé. Seja sincero, não é mais fácil orar por aquele amigo do que ir lá e dar um abraço nele? Mais fácil orar, né? Que para ir lá abraçar vai ter que perdoar primeiro. Não é mais fácil dizer: estou aqui para orar pelo meu filho. É mais fácil dizer que veio orar pelo filho do que chegar em casa, dar um abraço nele e falar assim: ó, eu te amo. Mas apóstolo, meu filho está muito rebelde. Você não ama a rebeldia, você ama o seu filho. Você não ama a prática homossexual dele talvez, mas você ama teu filho, não ama? Você não ama o vício, mas você ama teu filho ou não ama? Você vai perder para isso por falta de um abraço? Você vai perder para a droga por falta de abraço? Você vai perder para a prostituição porque não vai abraçar? É porque eu não fui criado assim. E daí? E daí? Se você não foi criado assim? Eu nasci assim. Pau que nasce torto vai para a mão de Jesus. Ele é carpinteiro, ele dá um jeito. Tem uma turma aqui que era torta demais, Jesus deixou retinho aí. Nesse primeiro dia de milagre, primeiro dia, o milagre vai acontecer no abraço. Feche seus olhos e vamos adorar a Ele. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse ali vou levantar.
chore. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar. Que tudo vai passar. Eu sei que você sabe fazer melhor do que isso. Eu sei que você pode fazer melhor do que tem feito. Todos nós aqui. Eu sei disso. Eu sei que você pode fazer melhor do que tem feito. Eu vou repetir uma história aqui. Para alguns vai ser chato, que já me ouviram falar, mas eu vou repetir. Que tem gente aqui que talvez esteja precisando despertar hoje. Uma criança de 7 para 8 anos tinha câncer. O médico disse que não tinha mais jeito. Falou para a mãe que a medicina já não tinha mais o que fazer. E o sonho dessa criança era ser bombeiro. Brincava com um carrinho de bombeiro, tudo de bombeiro. A mãe foi até o quartel dos bombeiros na cidade dela, no estado dela, lá nos Estados Unidos. Encontrou um soldado, explicou a situação do soldado: meu filho está morrendo, ele tem câncer, o sonho dele era ser bombeiro. Será que o senhor poderia ir no hospital visitá-lo? O bombeiro falou assim: ó, eu posso fazer melhor do que isso. Conversou com o seu comando e conseguiu convencer o comando a buscar essa criança no hospital e passar um dia inteiro no quartel. Eles conseguiram autorização do médico, uma vez que o médico disse que a medicina já não tinha mais o que fazer pela criança. O menino passou o dia todo no quartel. Fizeram até uma farda para ele. Naquelas muitas chamadas ali, né, de socorro, caiu uma chamada que era perfeita para esse menino. Tinha um animalzinho em cima de uma árvore, e chamaram os bombeiros para resgatar. Pegaram o menino, botaram o menino dentro do caminhão de bombeiro, foram pelas ruas com aquele alvoroço todo. Chegaram lá e pegaram o menino para ajudar a tirar esse gato de cima da árvore. O menino resgatou o gato, voltou para o quartel. Foi o dia mais feliz da vida dele. O médico havia dito que não tinha mais o que fazer por ele. O menino foi para casa e viveu mais um ano. Teve a sobrevida de um ano. Um ano depois o menino vai para o hospital de novo. E agora o médico descobre que o câncer já se espalhou pelo corpo todo. O menino vai para a UTI. Fica entubado lá, fica lá, não tem mais o que fazer. Agora ele vai sair dali para o cemitério, vai morrer. A mãe vai até o quartel do bombeiro e encontra o mesmo soldado e diz para ele: lembra do meu filho? O soldado diz: como que eu vou esquecer de uma criança daquela tão especial? Pois é, meu filho teve mais um ano de sobrevida. Faz um ano atrás que eu vim aqui. Só que agora não tem mais jeito. Meu filho está na UTI e nem pode mais sair do hospital. Não tem como sair. Será que o senhor pode ir lá fazer uma visita a ele? O bombeiro disse assim: ó, eu posso fazer melhor do que isso. Conversou com o comando. Fizeram contato com o hospital, com a direção do hospital, para passar um aviso lá no hospital, para ninguém se assustar, porque os carros do corpo de bombeiro iam encostar lá no hospital fazendo um alvoroço. Foram várias viaturas do corpo de bombeiro para o hospital. Pegaram aquele braço que eles têm com uma cesta lá, foram na janela da UTI do menino e encostaram. Abriram a janela, o soldado entrou e foi entrando um por um, inclusive o comandante. Entraram no quarto, prestaram continência e compraram uma medalha. Levaram a medalha e colocaram no peito do menino e disseram assim para aquele menino: nós viemos aqui para prestar uma homenagem ao melhor soldado que a nossa corporação já teve. Fizeram ali uma homenagem ao menino dentro da UTI. O menino foi curado? Não. No outro dia o menino morreu. Mas o menino morreu com um sorriso no rosto, porque alguém decidiu falar assim: ó, eu posso fazer melhor do que isso. Com respeito, a gente pode fazer melhor do que tem feito. Eu posso ser um pai melhor.
você também pode. Quando eu vi nesse final de semana alguém cuidando de uma criança, e é impossível alguém olhar para aquilo ali e dizer que não é pai e filha, e não é, impossível. Eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei dizendo: Deus é tremendo, como Deus levanta pessoas especiais. E Deus quer levantar pessoas aqui dentro essa noite, pessoas que vão abraçar mais, que vão cuidar mais, pessoas que vão se dedicar mais, parar o que você estava fazendo, para abraçar quem precisa, principalmente de dentro da tua casa. Nunca será perda de tempo. O tempo está passando, os teus filhos estão crescendo, o tempo está passando, e cadê teus amigos? O tempo está passando, como você tem vivido? Está correndo atrás de ter mais? Daqui a pouco o seu tempo acaba, e o que é que você vai fazer com tanto mais que você conseguiu? Vai deixar para quem? Para quem você nunca abraçou? Para quem você não teve tempo para cuidar? Nós podemos fazer melhor do que temos feito, e eu creio que Deus quer curar no abraço, Deus quer libertar com o abraço, Deus quer ressuscitar sonhos com o abraço, e Deus quer usar você para isso.